Pessoal, terceira etapa. Hoje vamos falar sobre prazo, taxa e capital médios. Bom, o estudo da taxa e dos prazos médios das operações financeiras, ela assume uma maior importância à medida que se desenvolvem as operações do mercado financeiro e de capitais. Esses assuntos, eles são bem pertinentes a um controle mais eficiente das operações financeiras. Bom, o que seria então o cálculo do prazo, taxa e capital médios? Suponhamos que nós temos um empréstimo e nós queremos trocar o prazo ou a taxa ou o capital médio desses empréstimos que forem efetuados. Quando se tenta trocar, então, o prazo, a taxa e o capital por outros, nós não podemos permitir que haja prejuízo para o devedor ou para o credor. Então, existem alguns cálculos que nós temos que fazer. Veremos como são, então. Exemplo 1. Fiz 3 empréstimos a um juros simples de um mesmo credor, nas seguintes condições: R$ 1.000, 7% ao mês em 4 meses. R$ 1.500 a 4% ao mês em 8 meses. E R$ 2.000 a 10% ao mês, vencíveis daqui a 2 meses. Decida então substituir, quer dizer, vai trocar os prazos de vencimentos de todas as dívidas por um prazo único, de tal modo que não haja prejuízo para mim, o devedor, nem para o credor. Pergunta-se, qual seria esse prazo? Então, pessoal, olha só, é um empréstimo, são 3 empréstimos, e a pessoa quer substituir os prazos de vencimento por um outro prazo que nós chamamos de prazo único, e que vai se chamar prazo médio, então. Como que se calcula? Em primeiro lugar, nós temos que calcular os juros de cada um desses empréstimos. É juros simples, lembram da fórmula? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Para o juro 1, então, R$ 1.000 vezes 7% vezes os 4 meses, R$ 280. O juro 2, R$ 1.500 a 4%, vencíveis em 8 meses, R$ 480. E o juro 3 são R$ 2.000 a 10% ao mês, vencíveis ali a 2 meses, o que nos dá os R$ 400. Lembrem que a taxa, ela está em forma percentual, nós temos que trabalhar com a forma unitária, né? Então, foi dividido por 100. Bom, nós calculamos o juro de cada um dos empréstimos. Agora, nós temos que somar. Então, o juro total, 1.160. Porém, de acordo com o problema, nós vamos substituir todos os prazos de vencimento por um prazo único, de tal forma que não decorra nenhum prejuízo, nem para o devedor e nem para o credor. Isso é, o juro total a ser pago vai continuar o mesmo, embora os juros individuais de cada um dos empréstimos eles podem se alterar. A esse prazo que vai substituir os outros e não vai acarretar alteração no juro total, nós damos então o nome de prazo médio. E o símbolo é MM. Então, pessoal, agora o juro 1, então, será os R$ 1.000, que continua os 1.000, vezes a taxa de 7%, que é 0,07, vezes o prazo médio. Nós não sabemos qual vai ser esse prazo médio, nós vamos calcular. Efetuando a multiplicação, dá 70 NM. Mesmo processo para o juro 2, 1.500 vezes a taxa de 4% na forma unitária,
vezes o novo prazo, que eu não sei, estou chamando de NM, que significa prazo médio. Fazendo o cálculo do juro 2, 60 NM. Da mesma forma, para o juro 3, 2.000 vezes a taxa de 10% vezes o novo prazo. Efetuando a multiplicação, 200 NM. Como o juro total ele deve continuar o mesmo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar cada um desses novos juros. Os 70 mais os 60 mais os 200 NM. E vai continuar todo esse juro valendo 1.160, porque não pode ter prejuízo para ambas as partes. Efetuando a soma, nós achamos 330 NM, igual a 1.160. Como eu quero saber qual vai ser esse novo prazo, quer dizer, o prazo médio, o 330 que está multiplicando passa dividindo, o que nós achamos 3,515 meses, ou 3 meses e 15 dias. Para quem não lembra como se faz esse cálculo para transformar em dias. Então, 3,15 meses. O número que está antes da vírgula são os meses. Então, eu vou diminuir esses 3 meses. Vai nos restar 0,15 meses. É um pedaço de mês, não é um mês inteiro. Quero transformar, então, esse pedaço de mês em dias. Então, vou multiplicar por 30, o que nos dá 15,45 dias. Então, nos dá então a resposta de 3 meses e 15 dias. Exemplo 2. Considere os mesmos dados do exemplo 1, aqueles mesmos empréstimos. Agora, vamos substituir as 3 diferentes taxas por uma taxa única, de tal forma que o juro total a ser pago continue o mesmo. Claro, né? Nós não podemos ter prejuízo nem o devedor e nem o credor. A essa taxa, nós vamos dar o nome de taxa média, IM. Pessoal, nós já calculamos os juros de cada um daqueles empréstimos. Nós sabemos que o total deles é 1.160. Então, o que nós vamos fazer para o juro 1? Nós sabemos que o capital é 1.000, a nova taxa nós não sabemos e o tempo é 4. Fazendo o cálculo, 4.000 IM. Da mesma forma com o juro 2, o capital solicitado no empréstimo foi 1.500, a nova taxa nós não sabemos e o prazo de vencimento são 8, o que nos dá 12.000 IM. E o juro 3, o capital era 2.000, a nova taxa nós não sabemos e o prazo de vencimento eram 2 meses. Calculando, 4.000 IM. Bom, o juro total ele vai continuar sendo 1.160. E nós temos agora que calcular o valor dessa taxa média. Então, nós vamos somar todas elas. E eu sei que o nosso juro vai continuar 1.160. Efetuando o cálculo daquela soma, nós vamos achar 20.000 IM. O 20.000 ele está multiplicando a taxa, passa para o outro lado, então, dividindo, o que vai nos dar 0,058. Como estamos calculando taxa, multiplicamos por 100 para obter a resposta em porcentagem. Então, aqueles empréstimos que foram feitos a 7%, 4% e 10%, cada um deles vai ser trocado, então, por 5,8% ao mês. Não vai acarretar nenhuma alteração no juro total, ok? Por isso, então, que se chama taxa média. Com
Vamos dados exemplo 1, aqueles 3 empréstimos, calculemos o capital médio, isso é, o valor do capital que pode substituir cada um dos capitais emprestados, de tal forma que o juro continue o mesmo. Então, o juro 1, agora eu não sei qual que vai ser o nosso novo capital, então eu deixo capital médio, CM. Eu sei que a taxa é o 7% e o prazo é 4. Calculando 0,28 CM. O juro 2 também não sei qual que vai ser o nosso novo capital, que eu vou chamar de capital médio. Eu sei que a taxa é os 4% e o prazo é 8 meses, o que nos dá 0,32 CM. E para o juro 3, permanece o CM, que é o que nós vamos calcular. O prazo é os 2 meses e a taxa é os 10%, o que nos dá 0,2 CM. Bom, o juro ele vai continuar sendo os 1.160. Então, nós vamos calcular, nós vamos somar cada um desses juros, o que vai nos dar 0,8 CM. E todos esses juros junto, ele vai continuar sendo o valor total de 1.160. O 0,8 está multiplicando, passa dividindo. Calculo dessa maneira o novo capital médio, 1.450. Isso significa o quê? Que no empréstimo feito, nós vamos substituir os R$1.000, os R$1.500 e os R$2.000 pelo valor de 1.450. Esse será o novo capital médio de cada um daqueles empréstimos realizados. Nós podemos calcular, então, o prazo, a taxa e o capital médio da maneira que foi exposta antes, mas nós temos as fórmulas que nos auxiliam nesse processo. Então, nós temos a fórmula do prazo, do capital e da taxa média. Notem que no numerador, que é a parte de cima da fração, a fórmula é a mesma. O que muda é no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração. Quando se calcula o prazo médio, então no denominador não vai aparecer o prazo. Quando se calcula o capital médio, no denominador não aparece o capital. E na taxa média, quando se calcula a taxa no denominador, também não vai aparecer, então, a taxa média.